O recente ataque russo à Ucrânia repercutiu até mesmo longe da linha de frente. O exército russo usou o míssil Oreshnik contra alvos na região de Lviv, a centenas de quilômetros dos combates no leste do país. Foi exatamente esse momento que desencadeou uma onda de reações intensas. Em Kiev, no oeste, mas também na própria Rússia, voltou-se a falar sobre armas hipersônicas, mísseis impossíveis de interceptar e se o Oreshnik representa um novo nível de escalada. Para alguns, é um claro sinal de força, para outros, um precedente perigoso. Por isso, neste vídeo, vamos analisar o Oreshnik de forma objetiva e sem emoções, sobre o que sabemos com certeza sobre essa arma, o que ainda não está totalmente claro e por que ela provoca tantas reações muito além das fronteiras da Ucrânia. Por que ela é considerada uma arma séria? Quando se fala sobre o míssil Oreshnik, é preciso esclarecer uma coisa básica logo de início. Trata-se de um míssil balístico de médio alcance, não de um experimental, e não de uma arma que existiria apenas em apresentações. A Rússia realmente a possui e a utiliza de forma seletiva, o que por si só indica que não se trata de um meio comum de combate diário. Oreshnik provavelmente deriva do programa ES-26 Rubej. Isso significa que não se trata de um conceito totalmente novo, mas sim da continuação de uma linha de desenvolvimento que a Rússia já domina tecnologicamente há bastante tempo. Por isso, seu uso não parece improvisado, mas sim uma decisão consciente de empregar uma arma de categoria superior. Do ponto de vista técnico, trata-se de um míssil que atinge velocidade hipersônica, é capaz de atingir alvos a uma distância de vários milhares de quilômetros e foi projetado para transportar tanto ogivas convencionais quanto nucleares. Essa combinação faz dela uma ferramenta estratégica, não só mais um míssil no arsenal. Ao mesmo tempo, é importante dizer também o que Oreshnik não é. Não é uma arma destinada ao uso em massa, e não é um míssil que a Rússia lançaria rotineiramente. Cada vez que ela é usada, há também uma dimensão política e psicológica. É um sinal de alcance, capacidades e disposição para usá-las. No entanto, para entendermos por que há tanta atenção em torno de Oreshnik, e porque muitas vezes é chamada de arma hipersônica de nova geração, precisamos explicar exatamente na próxima parte o que esse termo significa nesse caso, e em que Oreshnik difere fundamentalmente dos verdadeiros planadores hipersônicos, como o Avangard. Velocidade hipersônica não é o mesmo que arma hipersônica. Quando se fala do Oreshnik como uma arma hipersônica, tecnicamente isso não está errado. O míssil atinge velocidades significativamente acima de Mach 5 durante a fase de descida do voo, ou seja, valores hipersônicos. Esse dado costuma ser usado como prova de que é uma geração totalmente nova de armas. Mas é justamente aqui que precisamos fazer uma distinção importante. Velocidade hipersônica não significa automaticamente um planador hipersônico. Oreshnik é um míssil balístico. Durante quase todo o trajeto, ele segue uma trajetória balística como outros mísseis da mesma categoria. Ele alcança sua maior velocidade na fase final do voo, ao descer rapidamente para o alvo. Isso faz dela um alvo rápido e perigoso, mas conceitualmente ainda é uma arma balística clássica. É importante acrescentar algo que frequentemente se perde nos debates. A velocidade hipersônica por si só não é nada novo em mísseis balísticos. A maioria dos mísseis balísticos de médio e longo alcance atinge velocidades hipersônicas há décadas, especialmente na fase terminal do voo. Em outras palavras, o Oreshnik não é hipersônico porque utiliza um novo princípio físico, mas sim porque é assim que funciona o voo balístico em si. As diferenças entre os vários sistemas, portanto, não estão apenas na velocidade, mas também na forma de voo, precisão e capacidade de manobra. Um princípio completamente diferente. Pertence à categoria dos planadores hipersônicos. Após ser lançado por um foguete transportador, não entra imediatamente em uma descida íngreme, mas permanece por um longo tempo se movendo na atmosfera. Ele desliza, muda de direção, altitude e velocidade, e durante todo o trajeto manobra ativamente. É justamente essa capacidade que faz do Avangard uma arma extremamente difícil de ser detectada pela defesa antiaérea. A diferença entre o Oreshnik e o Avangard, portanto, não está em serem rápidos. Ambas as armas são rápidas. A diferença está no voo e na imprevisibilidade. O Oreshnik tem uma trajetória que pode ser calculada até certo ponto
embora consiga corrigi-la levemente no final. A Vanguard se comporta de forma significativamente menos previsível durante o voo. Isso não significa que o Oreshnik seja menos perigoso. A velocidade hipersônica e a trajetória balística reduzem muito o tempo de reação da defesa e exigem alerta precoce. Só é importante não cair na visão simplista de que toda arma hipersônica representa automaticamente o mesmo salto tecnológico. É aqui que surge boa parte da confusão. O debate público frequentemente mistura velocidade, tipo de voo e manobrabilidade em um único conceito. Para entendermos as reais capacidades do Oreshnik, precisamos, na próxima parte, analisar com mais precisão até que ponto ele consegue manobrar durante o voo e o que isso significa para sua detectabilidade. Manobrabilidade e o mito da indetectabilidade. Tudo o que falamos até agora sobre a velocidade e o tipo de voo do Oreshnik tem uma consequência muito específica, uma questão que tanto os planejadores militares quanto os políticos se perguntam. É possível interceptar um míssil desses? É aí que costuma surgir a afirmação de que o Oreshnik não pode ser interceptado. A realidade, no entanto, é novamente mais complexa do que os slogans políticos. O Oreshnik não é um projétil passivo que voa completamente em uma única trajetória imutável. Ao mesmo tempo, também não é uma arma que manobra agressivamente durante todo o voo. O Oreshnik consegue manobrar de forma limitada na fase final do voo. Isso significa que sua ogiva pode mudar levemente a direção, a altitude ou o ângulo de descida nos últimos momentos antes do impacto. É justamente essa fase que é a mais crítica para a defesa antiaérea. O alvo se move em velocidade extrema e, ao mesmo tempo, já não é totalmente previsível. Ao mesmo tempo, é importante dizer que não se trata de manobras constantes durante toda a trajetória de voo. Na maior parte do tempo, o Oreshnik age como um míssil balístico clássico. Sua trajetória pode ser calculada em princípio, embora com uma incerteza crescente no final. Essa é uma diferença fundamental dos planadores hipersônicos, que mudam de direção várias vezes por longos períodos. Por isso, é mais correto dizer que o Oreshnik é mais difícil, mas não impossível de ser interceptado. Reduz o tempo de reação, aumenta a necessidade de alerta precoce e coloca grande pressão sobre os comandos e a coordenação da defesa. No entanto, isso não significa que ele automaticamente superaria qualquer sistema antimísseis, independentemente das circunstâncias. A interceptação sempre depende de vários fatores. Depende da distância do lançamento, da fase do voo, do tipo de ogiva utilizada, mas também do sistema específico de defesa antiaérea e antimísseis que está do outro lado. Em alguns cenários, a interceptação é extremamente difícil, em outros, teoricamente possível. É justamente aqui que a proporção muitas vezes se perde. A designação ininterceptável soa forte, mas na prática trata-se mais de uma arma que empurra os limites do tempo de reação e aumenta o risco de falha da defesa, não de uma solução absoluta sem resposta. É por isso que o seu uso tem um efeito psicológico tão marcante, pois trabalha com a incerteza e com uma janela de decisão muito curta, e é justamente essa incerteza que naturalmente nos leva a outro grande tema. Se o Oreshnik pode carregar diferentes tipos de ogivas, o que exatamente significam as afirmações sobre múltiplas ogivas e sobre o sistema MIRV? E em que ponto, nesse caso, terminam os fatos e começam as suposições? MIRV, porque isso ainda assim não seria um avanço. Com a noz de cobre, muitas vezes aparece outra afirmação forte, de que ela deve carregar várias ogivas, ou até mesmo um sistema MIRV. É justamente aqui que surgem mais ambiguidades e exageros. Por isso, é bom separar o que realmente está sendo afirmado, o que sabemos e o que ainda não foi confirmado. Vamos começar pelo que está sendo dito em Moscou. As declarações russas dizem que a noz de cobre pode carregar várias ogivas de combate. Porém, essa formulação é propositalmente imprecisa. Mais ogivas de combate não significa automaticamente MIRV. Ou seja, várias ogivas guiadas independentemente, cada uma apontando para um alvo diferente. MIRV é um termo técnico específico. É um sistema em que, após a separação do foguete transportador, cada ogiva é guiada individualmente e atinge seu próprio alvo. Essa tecnologia surgiu ainda durante a Guerra Fria, originalmente nos Estados Unidos, e hoje é possuída por várias potências nucleares.
Portanto, não se trata de nenhuma novidade nem de um avanço tecnológico dos últimos anos. No caso do Oreshniku, porém, não existe nenhuma prova disponível publicamente de que tenha sido operacionalmente utilizado como um transportador MIRV. As análises até agora, os destroços e os padrões de impacto sugerem mais uma ogiva principal, possivelmente combinada com alvos falsos ou outros meios para confundir a defesa. Essa é uma distinção importante que muitas vezes se perde nas declarações políticas. Ao mesmo tempo, é preciso mencionar o outro lado da moeda. Mesmo que o Oreshnik carregasse MIRV, isso não significaria uma mudança fundamental no equilíbrio de forças? MIRV é uma tecnologia que o planejamento militar conhece há décadas. Seu principal objetivo é romper a defesa antimísseis em ataques nucleares estratégicos, não decidir conflitos convencionais. Por isso, neste ponto, é mais preciso falar em ambiguidade estratégica, não em capacidade comprovada. A Rússia deixa a questão do MIRV em aberto, porque a própria incerteza tem um efeito dissuasor. A ambiguidade trabalha a seu favor, sem que seja necessário provar nada tecnicamente. E é justamente aqui que voltamos novamente ao quadro mais amplo. Oreshnik é uma arma onde as palavras frequentemente pesam mais que os fatos. Para entendermos por que se fala dele dessa maneira, precisamos, na próxima parte, analisar qual é o papel político e psicológico de Oreshnik na estratégia russa e para quem esse sinal é realmente destinado. Como a Rússia apresenta Oreshnik, para entendermos por que se criou uma imagem tão forte em torno de Oreshnik, precisamos parar de vê-lo apenas como um sistema técnico. Neste caso, trata-se também de uma arma política e psicológica, não apenas militar. O Oreshnik não é usado com frequência. Ele não é empregado em massa nem de forma rotineira. Muito pelo contrário. Sempre que é usado, é algo excepcional e monitorado de perto. Isso por si só indica que seu significado não está apenas no próprio ataque ao alvo, mas também na mensagem que a Rússia transmite com isso. Essa mensagem tem vários destinatários. O primeiro é, claro, o Ocidente. O uso de um míssil de médio alcance com potencial capacidade nuclear é uma forma de lembrar a linha entre o conflito convencional e a escalada estratégica, sem que essa linha seja ultrapassada. É um sinal do tipo: as capacidades existem, mas, por enquanto, permanecem no âmbito da dissuasão. O segundo destinatário é o público local. Oreshnik se encaixa na narrativa de soberania tecnológica e força militar. Ele é apresentado como prova de que a Rússia possui sistemas modernos que despertam respeito, até mesmo nos adversários. Nesse contexto, não é importante que todos os detalhes sejam conhecidos. Pelo contrário, a incerteza reforça a impressão de exclusividade. E o terceiro público-alvo são os aliados e também os países neutros. O uso de uma arma desse tipo comunica que a Rússia ainda está entre os países capazes de dissuasão estratégica, mesmo em uma situação em que está envolvida em um conflito longo e custoso. O importante é que, neste ponto, os fatos técnicos se misturam com a linguagem política. As declarações sobre velocidade, ogivas, ou ser impossível de interceptar, vão além da descrição. Servem também como ferramenta de influência. Quanto menos dados precisos são conhecidos, maior é o espaço para interpretação, e mais forte é o efeito psicológico. E é exatamente por isso que o Oreshnik tem um impacto tão marcante na mídia. Não porque ele, por si só, mude as regras da guerra, mas porque trabalha com a incerteza, com o medo e com o pouco tempo para tomar decisões. Isso naturalmente nos leva à última e talvez mais importante pergunta. O que é realmente mais perigoso no Oreshnik? E por que isso não precisa ser sua velocidade nem seus parâmetros técnicos? O que é mais perigoso? Quando se fala sobre o Oreshnik, a atenção quase sempre se concentra na velocidade, no alcance ou no tipo de ogiva. Esses são parâmetros importantes, mas por si só não explicam por que essa arma causa tanto medo. A característica mais perigosa do Oreshnik não é um dado técnico específico, mas sim a combinação de vários fatores que juntos criam uma situação extremamente tensa em pouco tempo. Primeiramente, é uma janela de reação muito curta. Um míssil balístico de médio alcance, que se move em velocidade hipersônica, reduz drasticamente o tempo que o adversário tem para avaliar o que realmente está acontecendo. A tomada de decisão ocorre em minutos, às vezes até em dezenas de segundos. O segundo problema é a ambiguidade do ataque.
Nas fases iniciais do voo, não é possível distinguir imediatamente se o míssil carrega uma ogiva convencional ou nuclear. Isso significa que defesa e liderança política devem reagir ao pior cenário, mesmo que depois se mostre um ataque convencional. E é aí que surge o maior risco. Não no próprio ataque ao alvo, mas no risco de uma interpretação equivocada. Em um ambiente onde a tensão é alta e a confiança é mínima, qualquer sinal ambíguo pode levar a uma reação em cadeia que não poderá ser facilmente interrompida. Oreshnik funciona assim como uma arma que testa os nervos e os processos de tomada de decisão, não apenas as habilidades técnicas do adversário. Sua força está em forçar o outro lado a agir rapidamente, sob pressão e com informações incompletas. Por isso, Oreshnik tem um significado que vai além da intervenção militar. Não se trata apenas do que pode atingir, mas de como muda o ambiente em que são tomadas as decisões estratégicas. Na parte final, portanto, vamos fazer a última pergunta. Oreshnik representa realmente uma virada na guerra? Ou sua principal força não está nos números e parâmetros? O que é e o que não é o Oreshnik? No final, é bom voltar ao que o Oreshnik representa. Trata-se de um míssil balístico de médio alcance, que atinge velocidade hipersônica, pode carregar ogivas convencionais e nucleares e impõe exigências extremas ao tempo de reação da defesa. Esses são fatos que não podem ser contestados e que fazem dela uma arma séria e perigosa. Ao mesmo tempo, porém, também é verdadeira a segunda parte do quadro. Oreshnik não é uma virada milagrosa que mudaria as regras da guerra da noite para o dia, ele não é absolutamente indetectável. Ele não é prova de um novo princípio físico, e a questão do Murphy ainda não tem uma resposta clara. Muito do que se fala sobre ele permanece no campo da ambiguidade intencional. É aí que reside sua verdadeira força. Oreshnik funciona como uma ferramenta de dissuasão, um sinal e um fator psicológico. Ele lida com incerteza, pouco tempo para decidir e sabe que nem sempre todas as informações estão disponíveis. Em um ambiente assim, palavras, insinuações e o silêncio muitas vezes têm mais peso do que os próprios detalhes técnicos. Portanto, se perguntarmos se Oreshnik representa uma virada na guerra, a resposta não é clara. Não é uma arma que decide conflitos. No entanto, é uma arma que pode influenciar significativamente o comportamento dos adversários, a forma de pensar dos políticos e a percepção de risco no cenário internacional. Por isso se fala tanto sobre o Oreshnik. Não porque seja o único do seu tipo, mas porque está em uma linha tênue entre a realidade militar e a mensagem estratégica. E enquanto essa linha permanecer indefinida, o Oreshnik continuará chamando atenção, independentemente de decolar ou não. Se você gostou do vídeo, ficarei grato por um like e não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos nos quais estou trabalhando. Você pode apoiar meu trabalho através do botão de agradecimento. Se quiser alcançar mais pessoas, clique em recomendar. Agradeço muito.